Programa Visão Espírita. São exatamente 7 horas. Bom dia para você que nos prestigia com sua audiência pela rádio CMN de Ribeirão Preto. Há circunstâncias em que a presença do Espírito Protetor não é necessária junto ao protegido. Olha que coisa profundíssima, né? 7 horas e 37 minutos. Vamos dar continuidade ao nosso programa Verdade e Luz. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber o companheiro Basílio, trabalhador da causa espírita, dedicado à divulgação do Espiritismo através de palestras, participa ativamente do sanatório e da Obreiros do Bem. Recebe também o companheiro André, dedicado à divulgação do Espiritismo, trabalhador do Centro Espírita Apóstolo Pedro, aqui na Vila Tibério. Ambos são nossos companheiros de bancada no programa de rádio Verdade e Luz. Como é que é a abertura do programa Verdade e Luz, André? São 7 horas neste domingo. É basicamente isso. São 7 horas todos os domingos pela rádio CMN 750 AM. Estamos lá levando a mensagem espírita para todos os corações, com disposição a ouvir, perceber algo de novo para os seus dias. Basílio, vamos falar sobre as bem-aventuranças. Sim. André, vamos conversar sobre as bem-aventuranças. Em Mateus 5:5, que é o evangelista com maior produção, com maior conteúdo nos evangelhos, ele vai dizer sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A qual mansuetude se referia Jesus? Sem dúvida, rola o amigo telespectador. Jesus, como o nosso modelo e guia, nós podemos, entre outros rótulos, dizer que é a mansuetude em pessoa. Isso, fundamentalmente, na sua essência, vem nos ensinar que, sobretudo, paira o amor. E o homem é a essência do Criador. Então, quando ele fala os mansos, os pacíficos, ele está se referindo a essa mansuetude de coração. Porque quem já se elevou, quem já está dentro dele essa mensagem, jamais ele vai ter momentos assim, vamos dizer assim, de violência, de agressividade, porque está íncito dentro dele. E é claro, pela mensagem de Jesus, que esses herdarão os céus, terão as suas bem-aventuranças. E a propósito, quando, não sei se cabe, mas você citou que o apóstolo Mateus é o que mais anotou o Sermão do Monte, até então não sabia, recentemente eu contei, são 111 versículos, os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Então, sim, o Sermão do Monte, a essência, é fascinante estudarmos sobre a luz do Espiritismo o Sermão da Montanha. André, nós falamos da mansuetude de Jesus, e eu me lembro bem que Madre Teresa de Calcutá, no seu filme, quando ela recebe um repórter para uma entrevista, isso ficou muito marcante na história dela, depois até com esse repórter, O repórter chega para ver toda aquela atividade, toda aquela situação, se aproxima dela,
para querer conversar e querer não sei o que, ela simplesmente fala para ele, vai cuidando desse doente aqui que eu tenho que cuidar do outro. E ela não se alterava ante as misérias e as dores que ela acompanhava ali. Ela estava equilibrada, ela estava consciente do seu papel, né? Me lembro bem do filme de Gandhi, em meio a todo aquele tumulto, aquela discussão, ele estava sereno, equilibrado, ou seja, estava harmonizado interiormente, né? O mundo exterior já não lhe perturbava, mas pelo contrário, ele controlava esta situação. Mas aí nessa máxima vem uma frase interessante: herdarão a terra. De que terra Jesus está falando? Primeiramente, nessa questão da mansuetude, é uma conquista. Porque nós geralmente falamos, né? Perdi a paciência. Não, ninguém perde aquilo que tem. Então nós não somos pacientes. Aquele que é manso e pacífico, ele já caminhou tanto nesta trilha, nessa jornada, que ele já conquistou essa mansuetude. Faz parte dele. Está intrínseco no seu sentimento, essa mansuetude. Esse conhecimento que o outro tem limites, limitações e dificuldades que ele já teve, que ele já encontrou e já superou pelas suas vidas sucessivas, pelas encarnações sucessivas. Nesse sentido, ele está mais apto a novos ares, a novos trabalhos. E ele herdará uma terra melhorada, que tenha mais condições morais para avançar dentro do sentimento. E não nessa que nós vivemos ainda, tão focada no ter do que no ser. Nós geralmente identificamos os vencedores do nosso planeta como aqueles que têm muitos bens materiais. E não é dessa forma, né? Nós temos que objetivar o nosso mestre, modelo e guia, que é Jesus, que venceu a terra, venceu as suas injunções, venceu a materialidade e nos demonstrou como fazê-la. Então, essas criaturas herdarão uma terra melhorada, mais desenvolvida, não tão materializada, porque faz parte da lei de progresso, a evolução. Mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós não a compreendamos, mas ela está em curso. Ela não para. Nesse sentido, herdaremos, se nós quisermos assim, na melhoria dos nossos sentimentos, na elevação das nossas posturas espirituais, uma condição melhor numa terra futura que abrigará espíritos de uma envergadura moral melhor do que a encontramos aqui hoje. Basílio, em Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. O que é ser misericordioso segundo Jesus? E aí eu vou fazer um questionamento. O nosso conceito atual de misericordioso, ele é um pouco incompleto ou insuficiente? Sempre nós, a respeito disso, né, Zó? Nós sempre não é que nós nos perdemos, mas nós divergimos pela origem das palavras, né? Eu me lembro que na questão 28 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos superiores, se não seria melhor tal termo no lugar de tal termo, eles respondem, a nós tanto faz, é vocês que têm que arranjar palavras para se entender, né? Então, aprofundando vamos dizer, na palavra misericórdia, então a raiz da palavra, a etimologia, que seria a miseribilidade com o coração, né? Que nós podemos deduzir hoje que quem tiver misericórdia, ele tem a essência
da caridade segundo Jesus, porque a compaixão, né? Nós, com a doutrina espírita, nós vamos aprendendo esse linguajar cristão, né? Por isso que muitos dos nossos, aqueles que estão à nossa frente, e citando especificamente o Dr. Bezerra de Menezes, ele chama a doutrina espírita da doutrina do Evangelho redivivo, né? Então, é esse o foco que nós temos que buscar à luz do Espiritismo para entender a essência do que Jesus falou, sem a deturbação que os homens colocaram no Evangelho após o século IV. Então, a misericórdia é, sim, uma das virtudes sublimes da conquista do ser humano. Nós fomos capazes, diria por 10 séculos, né? Falo nós porque às vezes a gente fala, fizeram isso como se esse fizeram, nós não fizemos parte, já que somos reencarnacionistas, né? Nós tivemos vínculos, contatos com o Evangelho, não é a primeira vez. Nós fomos capazes de adaptar o Evangelho aos homens, e não os homens ao Evangelho, né? Perfeito. E ao sabor, assim, vamos dizer, das conveniências, não é? E por isso que não é tão simples assim, que nós encontramos, por exemplo, os ensinamentos do apóstolo Pedro, uma das suas cartas, né, que ele escreveu 3, que a interpretação das Escrituras não é de particular entendimento, né? E aí que nós vamos entender uma coisa mais profunda ainda, quando o apóstolo Pedro, isso está no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 68, que Jesus tem palavras de vida eterna. E o que Kardec corrobora, afirma, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Jesus tem palavras de vida eterna. E é simples de entender isso à luz do Evangelho, né? Porque o que ele disse tem caráter eterno, porque é a verdade. Então, eu entendi que você acabou de colocar, não é? Não é as palavras que se modificam, é nós que vamos modificando à medida que nós vamos evoluindo. Porque, como nós sabemos, esse é um dos referenciais da doutrina espírita, que é evolucionista, né? E eu entendo assim, que você colocou muito bem, que não é a primeira vez que nós estamos deparando com essa mensagem insuperável, né? Nós não podemos afirmar se nós fizermos bom uso dessa maravilha que é a mensagem de Jesus, né? Então, por isso que quando Jesus entre nós, e sabendo das nossas limitações à época, então nos revela que mandaria o Consolador. Porque ele sabia que nós éramos como crianças ainda e não teríamos capacidade de entender essa mensagem tão profunda. É verdade. Eu brinco que nós éramos crianças e agora nós somos adolescentes meio rebeldes. André, em Mateus 5,8 nós vamos encontrar: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é essa pureza de coração? Aonde que Jesus quis nos levar, né? Porque nós falamos da misericórdia, né? Que é feita a todos nós, né? Todos nós precisamos dessa misericórdia, porque de alguma forma ainda somos frágeis, inseguros no aspecto moral, e a nossa fé ainda é bem menor que um grão de mostarda. Então, nós precisamos de misericórdia. Como entender essa pureza de coração? O que é essa pureza de coração que Jesus se refere? Eu entendo, primeiramente, que nós, nesse momento de pureza, não permitamos mais que as nossas duas asas negras, que é o orgulho e o egoísmo, se façam tão presentes como agora, né? Porque nós ainda somos orgulhosos e egoístas. E, através disso, também somos
preconceituosos. Tanto que Jesus disse, né, para que nos assemelhássemos às crianças, à ação das crianças. Por quê? Porque você não vê uma criança ter preconceito quando encontra outra, brincam em conjuntos, se ficam ali trabalhando, brincando, né? Não importa o sexo, não importa a cor, não importa a religião, não importa nada, importa brincar, importa aquele relacionamento. Então, a pureza é essa elevação de sentimento, que todos nós somos espíritos imortais. E é com essa identidade que nós devemos ver o outro. Não pela sua roupagem física, não pelas suas escolhas, mas pelo ser que foi criado por Deus, né? Em princípio, ignorante. Para o quê? Para se desenvolver, para criar as condições através do seu esforço, da sua luta própria, né? E dentro dessa simplicidade que também fomos criados, que nós vamos perdendo. Nós vamos tentando criar para nós rótulos. Ah, esse é o fulano de tal, esse é o filho do fulano de tal, esse é o... Né? Nós gostamos ainda desse reconhecimento de rótulos materiais. Tanto que muitos gostam de lembrar das vidas passadas, mas quando foram reis, rainhas, princesas, né? Não quando foram sapateiros ou serviçais, auxiliares, porque parece que isso nos denigre, né? Nos rebaixa. Não, todo serviço útil é bom, é bem, é belo. Tudo que nós possamos fazer em benefício, em prol de quem quer que seja, é bom. Então, a pureza de sentimento é essa elevação que nós temos de fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar o retorno, sem esperar a paga, né? Sem esperar que Deus anote no seu caderno lá, olha, ele fez uma coisa boa hoje, vamos anotar aqui. Não, tem que estar anotado na nossa consciência. Nós é que temos que ter essa consciência de fazer o bem, porque nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Então, a pureza é isso, a pureza nas ações, das intenções, não ficar pensando em segundas intenções. Ah, por que o Zola me chamou? Ah, por que o Basílio... Mas nós questionamos muito os porquês. E aí colocamos um monte de entraves, porque começamos uma análise, fazemos um julgamento, aí já queremos colocar a pena, queremos pôr a culpabilidade. Então, nós somos muito pródigos nessa análise de julgamento, né? Precisamos deixar isso. Cada um vai responder por si, cada um vai responder pelas suas ações. Como Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Então, temos que procurar essa referência, essa diretriz, fazer aquilo que nos cabe, né? Sem culpabilidade, sem julgamento, com presteza, com firmeza, com generosidade. Basílio, porque verão a Deus. Com que sentido Jesus coloca nessa bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus? Como é que vamos ver Deus, já que Deus é Criador, né? Deus está presente em todo o universo. Como é esse ver Deus? Você sabe, Zola, que eu sempre fui assim fascinado, né? Sempre eu digo, nos últimos tempos, né? Por o estudo do Livro dos Espíritos, né? E quando eu vi essa questão, se os homens vão ver a Deus, na questão 244 do Livro dos Espíritos, e por muito tempo eu fiquei assim matutando, reflexionando, até que com os estudos da doutrina, ouvindo palestras, para me aprofundar no tema e saber que realmente nos parece uma coisa assim fantástica, uma coisa milagrosa, quando que é um processo natural, né? Por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, Deus habita cada um de nós. Então, não é tão complicado assim se a gente
observar bem os ensinamentos dos espíritos elevados, né? À medida que nós vamos crescendo, nós não vamos vendo Deus, mas nós vamos sentindo, percebendo, até a nossa elevação ao ponto, né, de estarmos em condições de ter essa condição que nós não podemos nos precipitar e lembrar sempre, como o benfeitor Emmanuel lembra várias vezes no livro Consolador, que nós dispomos apenas de 5 sentidos, né? Então nós estamos limitados ainda. Nós vamos ver a Deus quando nós ampliarmos esse sentido, que, como nós sabemos, né, não é um privilégio, é uma conquista. Por isso que muita gente até hoje interpreta de uma maneira simplista a nossa evolução, sem levar em consideração que Jesus falou, bata e a porta abrirá, né? Peça, ele vos dará. Quer dizer, é a necessidade de um esforço constante, contínuo, no bem, na perseverança. Nós não podemos nos iludir de maneira nenhuma, já com essa luzinha de entendimento que dispomos, que não há evolução espiritual sem os deveres cumpridos e sem esforço. Então, essa é uma conquista e é uma certeza, né? Por isso que Kardec separa lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis morais, né? A lei de evolução. A evolução é lei divina. Eu me lembro que na questão 333 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, se um ser se encontra no estágio onde ele se encontra feliz e ele quiser permanecer definitivamente, isso vai acontecer? Definitivamente não. Porque a lei do progresso faz com que ele se melhore, porque é a perfeição relativa que nós estamos destinados. Então, isso que nos traz a certeza, a confiança. Eu me lembro que na abertura do programa você citou, não é, essa vigilância que Jesus está a cada um de nós. Por isso ele é o bom pastor, não é? É uma maravilha, eu acho. As ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. E nesse sentido, ver a Deus também, né, nós não estamos falando de um ver fisicamente. Nós estamos falando de um ver dentro da sua obra, de compreendermos melhor a grandeza da criação. Porque quando vamos nos elevando, vamos vendo a grandeza daquilo que Deus criou e de os espíritos superiores co-criaram com Ele, né? A compreensão de tudo isso, né? Ver e ter sentido tudo que nós enxergamos, já que nós estamos imersos no seu hálito divino, né? Imersos no seu amor. Então, a obra de Deus é amor e nós vamos, acredito eu, compreender o que é o amor dentro dessa criação, dentro dessa obra maravilhosa que nós não enxergamos com 5 sentidos. Não tem jeito, falta um. Eu diria que falta mais. Eu acredito assim, quando vai lá no livro dos Espíritos, falta-vos um sentido para compreender Deus. Não, na opinião pessoal, falta 1, 2, deve faltar uns 10. É um sentido figurado. A propósito, né, eu me lembro, no mínimo uns 2 anos atrás, acho que foi a outra vez que o Wagner Gomes da Paixão fez um seminário aqui no sanatório, ele revelou que o espírito Nicolau Camille Flammarion, que atualmente é o mentor do Raul Teixeira, né? Em desdobramento, recentemente, em desdobramento, o Flammarion visitou um planeta cujos habitantes já possuem 27 sentidos. Então ele terminou essa fala dizendo assim, é humilhante, né, para nós que tem 5 sentidos. E o que é mais real que a gente tem que estar se atualizando? Não é todos também que têm 5 sentidos, né? Sim. Né? Diante da população, que é mais de 7 bilhões de reais, quantos deficientes, né, visuais, enfim, encarnados.
Então, quer dizer... Desencarnados, nós temos uma turma boa aí também. Nossa, então, quer dizer, vai nos dando uma compreensão, né, do quanto essa obra é grandiosa, né? E a gente fica sem entender como que o pastor toma conta de todas as ovelhas, né? E a certeza, né? Nós queremos agradecer o Basílio, agradecer o André por compartilharem conosco essas reflexões importantes sobre as bem-aventuranças. E agora peço para o André uma mensagem de bem-aventuranças para o nosso telespectador. A mensagem é como a mensagem da doutrina espírita, é sempre otimista. Fazer o bem faz bem, né? Nós devemos cultivar sempre as boas ações, as boas lembranças, as boas memórias, os bons relacionamentos, os bons momentos. Saber ter prazer com a vida que Deus nos proporciona e permite, nos concede. Então, que tenham todos uma ótima vida. Aproveitem e valorizem a vida que Deus lhes ofertou. Basílio? Da mesma forma, nesse sentido, né, eu sempre observando os ensinamentos de Jesus com a luz da doutrina espírita, lembrar a todos nós, né, que é natural, como você acabou de dizer, que nós vacilamos, que nós não temos ainda uma fé robusta, mas lembrar todos os dias, por isso Jesus recomendou vigiar e orai, que existe uma lei, uma força que domina o universo, né? E que, na sua sabedoria e misericórdia, Deus, então, selecionou, escolheu Jesus para que seja o diretor, o governante do nosso planeta. Então, diariamente, sem titubear, nós devemos sempre nos referir a essa luz que nos ilumina, que nos inspira e que nos dá essa certeza de uma vida melhor. O programa Visão Espírita agradece ao André, agradece ao Basílio. Lembra a todos os nossos telespectadores que nós temos o programa Visão Espírita, o jornal Verdade e Luz, o programa de rádio Verdade e Luz. São formas e caminhos de comunicação, de nos relacionarmos com todos, dividindo o conhecimento espírita que nos consola. É importante lembrá-lo, prezado telespectador. Nós espíritas somos cristãos e, como tais, igual a todos, fazemos todos os dias um esforço imenso para que o hoje seja melhor que o ontem e o amanhã seja melhor que hoje. Mas todas as grandes conquistas que buscamos fazer enquanto espírito e espíritas são aquelas que podemos levar conosco, dentro do coração, dentro da nossa alma. Porque as outras ficarão, não irão embora conosco. Deixaremos aí. Então, agregue, ajunte aquilo que Jesus nos ensina, porque esta irá conosco em todos os tempos, em todos os lugares. Até o próximo Visão Espírita. De nossa parte, muito obrigado a você, caro amigo ouvinte, pela oportunidade de trabalho, pelo carinho que nos recebem em seus lares, né? Esperamos de alguma forma ter contribuído para o seu dia com as nossas colocações, com os nossos pensamentos. Agradecido ao Rodrigo por nos colocar no ar aqui, a presença do Gilberto, nosso companheiro de doutrina, que está aqui conosco, e que todos tenham um ótimo domingo, uma excelente semana e até a próxima semana, quando aqui estaremos ao vivo com mais um programa Verdade e Luz. Programa Visão Espírita.